Ontem, o internauta Felipe Meira Santos encaminhou a mim o comentário que aí está. Vamos lê-lo na íntegra. Diz assim o Felipe, abre aspas. Boa tarde, Eustáquio. Bom, vou direto ao ponto. Em meados de 2014, mais precisamente em junho daquele ano, eu vim perder de forma concreta uma pessoa que gostava muito, aqui onde moro, por atropelamento. E após saber que a pessoa que mais gostava morrera, eu entrei em depressão por uma série de fatores. Fracasso financeiro, fracasso amoroso e uma série de dívidas que estava tentando quitar e não conseguia. Pois bem, a gota d'água fora a morte dela, e eu estava tentando tirar minha própria vida na época, na ilusão de tentar encontrar-me com ela numa vida após a morte. Fiquei internado em um hospital psiquiátrico onde participava das atividades por lá desenvolvidas. Antes disso, eu havia visto uma série de vídeos com temas religiosos e comecei a temer o que iria acontecer com minha vida pós-mortem, no caso de eu tentar me suicidar, na ilusão de me encontrar com ela, Maria do Socorro Ferreira Barbosa. Quando estava lá no Hospital Francisca Júlia, eu comecei a ver que algo não estava certo por conta própria. Algo não estava bem e comecei a me desligar de uma roda que havia todas as manhãs, uma roda de oração, pois notei algo peculiar naquela roda. Era uma negociação com Deus, em minúsculo, pois hoje sei que desde os primórdios da humanidade, o homem inventa esses seres. E pensei, após perceber isto, eu estou negociando o que com ele? Eu estou negociando o que com ele? A resposta é nada. Não havia nada para negociar com esta entidade. Continua. Fecha aspas aí. Eis o primeiro comentário, a primeira parte do comentário de Felipe Meira Santos. A segunda parte veremos em outro vídeo. Vamos agora analisar o que está aí nesse depoimento, nessa declaração, nesse desabafo do Felipe Meira Santos. Vamos à análise. Bom dia. Hoje são 27 de maio de 2016, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este, o terceiro vídeo em que comento aí o depoimento, as declarações belíssimas do internauta Felipe Meira Santos. No primeiro vídeo, mostrei aqui tudo com base no comentário do Felipe Meira Santos. No primeiro vídeo, mostrei aqui uma verdade, que a crença religiosa na vida depois da morte é que leva facilmente muitas pessoas ao suicídio. Acreditar que existe vida depois da morte. Uma mãe, por exemplo, que ama o filho morre e essa mãe é religiosa, ela pensa, coitada, que o filho vive conscientemente em outra dimensão. E por acreditar nessa bobagem, essa mãe tenta o suicídio para poder se reencontrar com o filho. Ou seja, a crença religiosa na vida depois da morte leva facilmente a pessoa ao suicídio, e não o ateísmo. O Felipe Meira Santos, como mostrei no primeiro vídeo, ele quase tentou o suicídio. Por quê? Porque ele havia perdido uma pessoa muito querida, a Maria do Socorro Ferreira Barbosa. Ele perdeu essa amiga, ou namorada dele, não sei,
mas uma pessoa muito querida para ele perdeu por meio de atropelamento. E por acreditar que a Maria do Socorro Ferreira Barbosa estava vivendo em outra dimensão, por acreditar nessa fantasia, quase que o Felipe Meira Santos se suicida. Muito bem. No segundo vídeo, mostrei também outra verdade, que a oração, prece, endereçadas a deuses, não servem para nada. É pura ilusão religiosa. E agora, o terceiro vídeo, com mais um ponto aí do Felipe Meira Santos. E o que é? É o seguinte, o Felipe Meira Santos, como você já está sabendo pelos outros vídeos, ele teve esse problema aí em 2014, depressão, quase tentou suicídio e foi encaminhado a um hospital psiquiátrico. E ali ele recebeu atividades afins, recebeu medicamentos. Pois bem, durante o momento em que ele estava no hospital psiquiátrico Francisca Júlia, o Felipe Meira Santos viu também ali pessoas se reunindo, orando a Deus. E no caso aí, Deus singular, da religião monoteísta, cristianismo, o Deus Javé, o Deus dos hebreus, criado pelo povo hebreu e adorado hoje pelos cristãos também. Pois bem, agora vamos aqui ao quarto ponto, terceiro ponto, melhor dizendo. O Felipe Meira Santos diz que deixou de participar daqueles grupos de oração porque não havia sentido algum. Há pessoas orando para uma entidade sobrenatural que não existe. É apenas produto da imaginação humana. Então aí o Felipe Meira Santos mais uma vez acerta, dizendo que Deus algum existe, que isso aí é uma criação desde os primórdios da humanidade, desde as eras patriarcais. E o Felipe Meira Santos tem toda a razão, Felipe. Deuses são um produto da imaginação humana. Por exemplo, o Deus Javé. Qual é a idade do Deus Javé, o Deus criado pelo povo hebreu? A idade dele é a idade do povo hebreu. O povo hebreu viveu aqui na Terra praticamente ontem, apenas 6.000 anos. O que são 6.000 anos na vida do homem na face da Terra? Ora, o povo hebreu viveu praticamente ontem. Então, o Deus Javé, criado pelo povo hebreu, é um Deus que tem a idade de 6.000 anos. Antes da existência do povo hebreu, antes, temos lá o homem da pré-história, antes do surgimento da escrita, você tem a pré-história, que é um período muito mais longo do que o período propriamente da história. A pré-história e a história são fases diferentes. Na pré-história não havia escrita, o homem ainda não havia descoberto a escrita, inventado a escrita. Então isso aí é pré-história. E a história é o tempo que se conta a partir do momento em que o homem começou a escrever. Então o período da pré-história é muito maior que o da história. Então o homem lá, por exemplo, da idade da pedra lascada, não tinha Deus Javé, não conhecia Deus Javé algum, porque o Deus Javé surgiu praticamente ontem, há 6.000 anos, um povo que criou o povo hebreu. O povo egípcio, que era um povo politeísta, criou vários deuses. Os deuses egípcios praticamente nasceram ontem. São deuses novos, porque a civilização egípcia praticamente surgiu ontem, 6.000 anos aí também, aproximadamente. Portanto, antes do surgimento da civilização egípcia, não havia Deus egípcio coisa alguma. Antes do surgimento da civilização hebraica, não havia Deus Javé algum. E com Jesus, pior ainda. Jesus nasceu praticamente ontem, há 2.000 anos. O que são 2.000 anos na existência do homem na Terra? Nada. O homem tem aí 3 milhões de anos. 3 milhões de anos, o homem aqui na Terra. Temos o homem da pré-história lá. Ali sim, várias e várias clãs, tribos, todos ali criando deuses. O homem criou deuses em sua profunda ignorância.
O homem não conhecia a natureza, não conhecia o sol, não conhecia a lua, como isso surgia, ele não conhecia terremoto, não conhecia vulcão, furacão, tudo isso era desconhecido para o homem. E ele tinha medo disso, e ele passou a associar todos esses fenômenos a seres sobrenaturais. O homem criando deuses e deusas. Isso está na história do homem. Deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses à sua imagem e semelhança. É justamente por isso que os deuses são diferentes. Cada povo cria seus deuses e cada povo coloca suas características naqueles deuses. Isso é uma coisa tão fácil de a pessoa entender, que está aí, é uma coisa tão clara, muito mais clara do que a clara de ovo. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O povo hebreu criou deuses à sua imagem e semelhança, e não apenas um deus. O povo hebreu criou vários deuses, e depois passou a adorar um Deus único. E para adorar um Deus único, fez uso da força, da espada, para matar aqueles que acreditavam em outros deuses. Veja a ignorância do homem passado. O cristão não vê por causa da cegueira religiosa. Portanto, aí o Felipe Meira Santos, de parabéns, porque quando ele estava lá no hospital psiquiátrico, deixou de participar daqueles grupos de oração, porque oração não serve para nada. Quem curou e o que curou o Felipe Meira Santos foi aí o uso de medicamentos, medicação, e também as atividades que ele desenvolveu lá no hospital psiquiátrico. Portanto, Felipe aí, parabéns, e vamos ao quarto vídeo aí para terminar esse seu comentário. Apenas essa parte, depois verei as outras partes. Vamos lá.